Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Preparando um Caminho e mais um vídeo da série Luz para o Seu Caminho, que são dicas práticas para você incorporar na sua rotina de vida cristã. E hoje nós vamos falar sobre oração. Mas então, para iniciarmos o vídeo, nós devemos orar, pedindo para que Deus ele venha trazer o entendimento dele para nossas vidas. Então, eu peço que vocês fechem os olhos e vamos juntos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, pedindo que o Senhor venha trazer o Teu entendimento para a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão assistindo, que o Senhor nos ensine a colocarmos, Pai, esse conhecimento em prática e vivermos, Pai, de forma mais digna, Pai, mais próximos de Ti em todos os aspectos. Assim nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre 3 chaves para que a sua oração seja atendida. Ou você nunca teve uma oração que às vezes você pediu algo e não recebeu. E existem princípios que regem a nossa oração e regem a nossa vida cristã. E nós vamos aprender 3 princípios, 3 chaves aqui para que a sua oração seja atendida por Deus. Nós vamos começar lendo no livro de Tiago, a partir do capítulo 4, versículo 1. Então a palavra nos diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Logo nos versículos iniciais do capítulo 4 do livro de Tiago, a Bíblia nos ensina que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos para nós mesmos, com desejo egoísta. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ser egoístas. Logo no início a palavra fala que o nosso coração ele é inundado, ele é cheio de imundície, de pecado, de desejos egoístas, de desejos maus. Na prática seria o que então, Felipe? Eu pedir coisas somente para o meu benefício, somente para mim. Eu quero ter um carro do ano, o melhor carro, somente para ostentar, por uma questão de status, por uma questão de visibilidade. Mas eu não tenho coragem de colocar esse carro a serviço dos meus irmãos no reino. Eu não tenho coragem de colocar esse carro numa zona rural para dar carona para um irmão. Eu não tenho coragem de encher esse carro de pizza, por exemplo, para fazer uma pizzada, assim dizendo, na igreja. Eu não tenho coragem de usar aquilo que Deus me deu em prol do reino. E quando isso acontece, quando nós somos egoístas e o nosso coração ele é egoísta, nós não recebemos, porque nós pedimos em benefício nosso. E a palavra nos ensina que tudo que Deus nos dá é para abençoar os nossos irmãos, é para abençoar o reino. Então a primeira chave que nós temos que ter aqui é a generosidade. Não pedirmos só para nós mesmos, para o nosso desejo egoísta. Então se tem um irmão que está precisando, que está passando por dificuldade, faça você uma cesta, que nós possamos ajudar ele na dificuldade. É isso que o reino de Deus quer, é isso que Deus quer e requer de nós. Então, quando nós pedimos bênçãos financeiras, por exemplo, mas que não tem o objetivo final de nos abençoar, mas de abençoar o reino, a nossa família, para o reino de Deus, Deus ele tem prazer em conceder, porque ele sabe que no nosso coração não é para reter. A palavra nos fala que Deus ele abençoa tanto os seus que caem sementes da cesta, e que essas sementes não é para a gente pegar de volta e reter, é para distribuir. Então seja você aquela pessoa que convida o irmão, vamos tomar um café junto por minha conta, irmão, tô precisando de carona, eu te levo, irmão, tô precisando de alguma coisa. Isso é ter o coração generoso de Cristo, coração generoso de Deus, é isso que ele requer de nós. Então o primeiro ponto pelo qual as nossas orações não são atendidas, porque os nossos pedidos são egoístas, nós só pensamos em nós. Mas a partir do momento que nós começarmos a pensar no reino, em abençoar pessoas, Deus ele tem prazer de nos abençoar. Então a primeira chave é: peça para o reino de Deus, não para você, não para nós. Seja generoso e tenha o coração de Cristo. E aí nós vamos para o Evangelho de João, a partir do capítulo 14, versículo 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado,
fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E a partir dessa passagem, nós podemos entender qual é a segunda chave para que a nossa oração seja atendida por Deus. A Bíblia nos fala que tudo que nós pedimos no nome de Cristo, nós receberemos. E Cristo fala que por conta do Espírito Santo, nós ainda faríamos obras maiores do que as que Ele fez aqui. Porque nós estamos aqui por mais tempo, também vamos ter o Espírito Santo. Então nós temos a graça, a glória de Deus, o poder através do Espírito de ainda fazer obras maiores do que Cristo fez. E a chave aqui é a obediência. Muitas pessoas às vezes tomam só essa primeira parte que eu li, mas esquecem do último versículo, que é o 15, que eu li, que fala: aqueles que me amam obedecerão aos meus mandamentos. Ou seja, não adianta nada eu pedir a Deus se eu vivo uma vida de desobediência. Mas o que seria então, Felipe, uma vida de obediência? Sermos imitadores, sermos como Cristo. Cristo, ele era manso, ele era humilde, ele era paciente, ele era bondoso, ele era generoso. Quando era para ser firme, ele era firme. Então nós temos que imitar a Cristo, sermos como Cristo. Cristo tinha um relacionamento com o Pai, o devocional em dia, conhecia a palavra de Deus, buscava ajudar as pessoas. Essas são características que nós temos que ter. E o principal, o que é viver uma vida de obediência, Felipe? É abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus. Jesus Cristo, ele fez isso. Ele abriu mão da própria vontade para fazer a vontade do Pai. Nos seus momentos finais, ele fala: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas contudo seja feita conforme a tua vontade. Isso é a obediência. Não é viver para os nossos desejos conforme os nossos planos, mas é viver conforme os planos de Deus. Então a Bíblia nos dá a segunda chave. A primeira é: peça para o reino de Deus, não seja egoísta, seja generoso, retribua, porque se você só retém, Deus não tem alegria em te dar nada. Segunda chave: viva em obediência, porque você obedecendo a Deus, Deus se alegra da sua vida. A terceira chave que nós vamos ler agora e vamos falar é sobre fé. A palavra de Deus nos fala em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqui, meus irmãos, a Bíblia é clara. Ela fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé, meus irmãos, nós não cremos que Deus existe, que Deus ele é galardoador, ele é abençoador daqueles que o amam, que o buscam. A palavra fala também no Evangelho de Tiago que existem um tipo de pessoas que pedem duvidando, que tem o coração como se fossem dois caminhos. Eles pedem, mas não creem verdadeiramente. Imagina Deus recebendo uma oração de uma pessoa que pede, mas não crendo realmente que Deus pode fazer aquilo por ela. Lá em Tiago fala que não pense essa pessoa que vá receber coisa alguma, porque ele está duvidando. Então a Bíblia fala que nós, quando pedimos, temos que crer. Temos uma fé simples como uma criança. Eu já falei em um vídeo aqui, como eu trabalho com criança é muito pura em muitas ocasiões, em muitas situações. Então eles acreditam nas coisas facilmente. Então a Bíblia fala, né? Sejam astutos como a serpente, mas puros como a pomba. Então nós devemos ter essa fé de criança, essa fé simples, que crê em Deus. Se Deus me entregou uma palavra, amém. Eu não sei quando vai cumprir, mas Ele promete, Ele cumpre. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então nós temos que crer. Então a terceira chave aqui é a fé. Peça com fé. Se você tem uma deficiência, algum problema nessa área, ore a Deus pedindo para que Ele te aprimore. Mas peça com fé, crendo, porque Deus é o Deus do possível e do impossível. Ele tudo fez e Ele tudo fará. Então as três chaves para que a sua oração seja atendida são essas. Seja generoso, tenha o coração de Cristo, não retenha para você. Seja obediente, obedeça aos mandamentos de Deus e viva para Ele. Tenha fé, peça crendo que Ele lhe dará. E além disso, existe uma questão temporal.
Não necessariamente porque você pediu e cumpriu todos esses três requisitos, quer dizer que Deus ele já vai te abençoar naquele momento. Existem muitas pessoas que falam, né? Ah, tá demorando porque a bênção é grande. Meus irmãos, a bênção de Deus é grande em nossas vidas em todos os momentos. O que acontece é que nós precisamos ser preparados para lidar com essas bênçãos. Às vezes o propósito de Deus para as nossas vidas ele é tão grandioso que nós precisamos passar um tempo nos processos, no deserto, sendo preparados para receber essa bênção, esse propósito. Então, também confie no tempo de Deus. Isso é ter fé. É crer que Deus, no tempo dele, fará. Então, se você seguir essas três chaves e crer e esperar no Senhor, tenho certeza que os seus planos estarão alinhados com os planos de Deus, que não podem ser frustrados, e a sua oração será atendida. Então, que essa palavra possa gerar vida em você e que a graça de Cristo esteja te acompanhando em todos os momentos. Um grande abraço, Deus te abençoe.